você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Muito bem-vindos a essa live extraordinária de surpresa. Eu estava na praia, depois na piscina, parei tudo que eu estava fazendo para estar aqui com vocês, porque nós estamos vivendo a história acontecer. Eu peço a vocês, obviamente eu não tive tempo de divulgar essa live para ninguém, nós já estamos aí com quase 5 mil pessoas nos assistindo, mas eu não tive tempo de divulgar essa live para ninguém, então peço gentilmente que, se você puder, divulgue nas suas redes sociais, mande aí o link do YouTube, o link do X, onde quer que você esteja assistindo, para que as pessoas possam curtir. Se você está assistindo pelo X, eu peço até que você clique no botão do repostagem, que mais pessoas vão poder assistir. Se você está assistindo pelo YouTube, clica no joinha, etc, etc, vocês sabem qual é a rotina. E como eu estava dizendo, eu estava na praia, eu estava aqui descansando, final de semana, acordei, família, jiu-jitsu, praia, e comecei a ver que o Elon Musk realmente, como eu havia antecipado no Paulo Figueiredo Show dessa semana, óbvio que eu não antecipei isso da minha cabeça, né? Eu obviamente já sabia o que estava acontecendo, que o Elon Musk tinha entrado na briga. A minha coluna no Epoch Times, aliás, a notícia aqui para vocês, de que eu me tornei, nesta semana, não sei se eu anunciei isso em algum lugar, mas a partir dessa semana eu me tornei um colunista do The Epoch Times, dos Estados Unidos. É o quarto maior jornal dos Estados Unidos hoje em dia, e eu me tornei colunista deles, assinei o contrato na semana passada, e vou escrever basicamente sobre o que está acontecendo no Brasil para o público americano. É uma coisa que eu já venho me dedicando há muito tempo, desde que o Xandão bloqueou as minhas redes. E a minha coluna foi justamente sobre os Twitter Files. Se você não acompanhou o caso dos Twitter Files Brasil, eu vou resumir aqui para você. Nesta semana, os jornalistas Michael Shellenberger, um jornalista americano, e o David Aga, porque figurinha carimbada, estava sempre aqui no Paulo Figueiredo Show conosco, um brilhante jornalista investigativo, publicaram os arquivos do Twitter, as comunicações internas do Twitter, que foram entregues pelo Elon Musk, mostrando o grau da escalada da ditadura do Alexandre de Moraes em relação ao Twitter. Mas nós vimos riquezas de detalhes, vimos alguns absurdos, né? O pessoal do Twitter falando que ele estava agindo ilegalmente, tendo que cumprir, o pessoal do Twitter, o jurídico do Twitter, mostrando que ele censurava hashtags que eram antipáticas a ele, que ele quis transformar o Twitter numa ferramenta de moderação de discurso bolsonarista, pediu para esconder o conteúdo dos chamados bolsonaristas, enquanto deixava os conteúdos do Lula livre, já que o pessoal gosta de Lula livre, e basicamente interferiu e manipulou o processo eleitoral brasileiro e pedia para uma empresa cometer ilegalidades, violando o Marco Civil da internet, e eles estavam muito assustados com isso. Pois bem, é óbvio que se o Elon Musk tornou isso público e entregou aos jornalistas, é porque ele estava sabendo o que estava acontecendo, mas ele não tinha a dimensão. Depois dessa reportagem brilhante do Schellenberger, que eu devo entrevistar em breve, e do Aga, porque eu entrevistei essa semana, depois da reportagem brilhante deles, a coisa tomou um escopo gigantesco, né? Assim, o número de pessoas que começaram a falar sobre o Brasil ser uma ditadura cresceu de forma gigantesca. Até que o Elon Musk, se eu não me engano, agora não me lembro se foi ontem ou se foi hoje de manhã, porque as coisas aconteceram muito depressa, publicou uma resposta ao Alexandre de Moraes, um desafio ao Alexandre de Moraes, uma peitada no Alexandre de Moraes, dizendo: por que tanta censura no Brasil? Por que você está censurando tanto o Brasil?
E a coisa começou a sair mais de controle e começou a ganhar mais notoriedade quando, eu vou botar aqui para vocês, deixa eu mudar essa visão aqui, não é muito boa, vou botar essa aqui, quando o Elon Musk retweetou o Michael Schellenberg. Eu disse a vocês que o Schellenberg era um jornalista reconhecido e famoso. Ele retweetou dizendo: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Disse o Elon Musk retweetando os Twitter Files num post que já atingiu mais de 4 milhões de visualizações. Vejam, o homem mais rico do mundo, ou segundo, ou terceiro, etc., fez um post dizendo que, retweetando os Twitter Files do Michael Schellenberg, dizendo que a censura do Brasil parecia violar a lei. Atenção, Senado, crime de responsabilidade, violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Claro que viola a vontade do povo do Brasil, porque o povo do Brasil ama poder falar aqui no Twitter, no X, e o Alexandre estava impedindo, né? Eu mesmo sou impedido de agir. Então, quando eu vi ele falando isso, eu respondi. Eu fui lá e respondi. Sim, então por que cumprir as ordens? Porque ordens ilegais não devem ser cumpridas. Assim como eu não cumpro as ordens que são ilegais, poxa, imagina um cara do tamanho do Elon Musk. E eu falei para ele, o Rumble e o Locals não cumpriram. Isso foi um trabalho grande feito junto ao Rumble e ao Locals, e muita gente me criticou na época, para que eles peitassem. Ora, os CEOs são meus amigos, não é segredo para ninguém. E eu falei, ordem ilegal não se cumpre. Não pode ser cumprida. O que é isso? Um tirano de um país, daqui a pouco o rei lá da Botsuana resolve que tem que começar a banir as pessoas e vai começar a banir. O que é isso? Liberdade de expressão existe sim. Internet não é terra sem lei, é terra do marco civil da internet no Brasil. Mas o marco civil da internet não é a vontade pura e simples do Alexandre. Só que o Rumble e o Locals, por maior que seja o Rumble, hoje uma empresa de $1 bilhão, e o Locals também, uma empresa subsidiária do Rumble grande, por maior que sejam, eles não são o X. Eles não são o Twitter, né? O X. Não tem comparação. É muita diferença de proporção. As grandes redes do mundo são o X, o Instagram, Facebook, né, a Meta, e o YouTube do Google. O Rumble e o Locals ainda não tem essa dimensão. E o TikTok dos chineses, né? Então, o que eu disse ao Elon Musk foi: você é poderoso o suficiente para fazer a diferença. Então, é o que eu digo a interlocutores e amigos em comum. Se ele é um absolutista da liberdade de expressão, como ele diz que é, e pelo amor de Deus, eu li outro dia o pai do energúmeno, que eu chamo de energumenão, falando, o republicano Brasil 247, o que é bom, porque mostra quem é energúmeno, quem é a família energúmena, né? Quem são esses caras, o tamanho, o que eles representam, né? E ele falando, o Elon Musk é apoiador do Trump. Esses caras são tão retardados que eles só conseguem enxergar as coisas nesse espectro: Trump, Bolsonaro e o resto. Não, o Elon Musk sequer votou no Trump. O Elon Musk sempre foi um cara que votou no Partido Democrata. O Elon Musk sempre foi um cara progressista, liberal. E eu falo para as pessoas, quando eu digo para as pessoas que eu não sou exatamente conservador, porque eu não tenho essa construção de conservador pronta, ideológica, para vários casos eu sou progressista. Porque eu acredito que a conservação e o progresso são duas forças importantes. Eu sempre falo para vocês, na hora que chegar a turma do é hora de censurar, proibido usar mulher usar calça legging, mulher tem que ficar em casa, eu estou do outro lado. Eu entro pro lado liberal. Eu tenho uma veia liberal mais forte. Então, o Elon Musk é isso mais à esquerda do que eu, provavelmente. Então não é apoiador do Trump. Mas ele é uma pessoa poderosa o suficiente para fazer a diferença. O Elon Musk é poderoso o suficiente para fazer a diferença. Se não ele, quem?
Se não ele, quem? Ora, nós vimos no Twitter File que os donos do Google, o pessoal, esses caras estão no bolso, eles fazem parte. E quando o Elon Musk comprou o Twitter, na época Twitter, agora X, ele comprou para restabelecer a liberdade de expressão. Porque ele gastou 44 bilhões de dólares para restabelecer a liberdade de expressão, para que o Twitter seja a plataforma para o livre mercado das ideias. É uma visão de mundo diametralmente oposta à visão do Alexandre, que diz que governos e pessoas iluminadas devem e podem determinar o que vai ser ou não dito. Então, eu falei para ele, você é poderoso o suficiente para fazer a diferença. E eu fiquei, obviamente, muito honrado pelo fato de que o Elon Musk me respondeu. E não é a primeira vez que ele me responde, ele sempre foi muito gentil comigo. Mas ele respondeu o seguinte: nós estamos levantando todas as restrições. Nós estamos levantando no sentido de retirando, lifting, né? Nós estamos tirando todas as restrições. Esse juiz aplicou multas gigantescas, ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do X no Brasil. É um mafioso, porra. A margem da lei, porque o X não quis descumprir a lei do Marco Civil da Internet. A lei, eu digo que é a margem da lei, digo que é um marginal que age à margem da lei pelo seguinte: o PL 2630, o PL da censura, não foi aprovado. Não existe lei que dê ao governo o poder de fazer isso. Ainda que fosse aprovado, se existisse uma corte constitucional no Brasil, ele seria decretado inconstitucional por violar o artigo 5º e o direito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Se houvesse corte constitucional, um PL 2630 seria derrubado. Só que a corte constitucional é a corte marginal. É a corte que fala assim, não existe lei, faz pressão para que aprove a lei. O Congresso não apoia. E ele fala, então eu vou legislar na base da canetada, com uma resolução do TSE. Algumas pessoas aqui ficaram surpresas quando eu falei que eu tinha um lado progressista. Pois aí não é o tema da live, mas vale as pessoas estudarem o que era o Progressivism Movement nos Estados Unidos no início do século XX. Para mim, um dos grandes presidentes da história americana, talvez o meu predileto, o Teddy Roosevelt, não o Franklin Delano, o Teddy, presidente na virada do século, que fez com os Estados Unidos, eles viviam um problema muito parecido com o que o mundo vive agora, e devolveram o poder para o povo, movimento sufragista, etc, etc. É isso que você chama de... foi isso que eu me referi. Né? Então, quando ele diz, como resultado, nós estamos levantando todas as restrições, esse juiz aplicou multas gigantescas e ameaçou prender os nossos empregados e cortar o acesso do X no Brasil, como resultado de levantar todas as restrições, nós provavelmente vamos perder toda a renda do Brasil e ter que fechar o nosso escritório lá. E aqui entra a frase bonita. Mas princípios importam mais do que lucro. Eu me lembro de ter muito essa discussão com o Fernão Lara Mesquita, meu querido Fernão Lara Mesquita, de quem eu gosto muito, entrevistei aqui no canal recentemente, muito inteligente, cara que assim, agrega demais, mas eu tinha um ponto de divergência fundamental com ele. Eu dizia que o que ia salvar o mundo eram pessoas virtuosas. Ele achava que não, que o importante era você ter mecanismos de incentivo na democracia para que, e ele tem uma certa razão nisso, para que os políticos estejam sempre em xeque, etc. E eu falava, não, e aí talvez por ser cristão, né, por ser da religião que viu um homem, Moisés, libertar todo o seu povo.
na religião que viu um homem se levantar contra um gigante, na religião que viu um homem carregar todo o pecado da humanidade. E tantos, e os mártires, e os santos, e o impacto que isso teve no mundo. E eu dizia, não, é a virtude. São homens virtuosos que vão salvar o mundo. E quando alguém diz princípios importam mais do que lucro, isso é uma pessoa virtuosa. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte.